Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um contexto bíblico. O tema da nossa semana é lidando com divergências. Então, vem comigo! Na tirinha da semana, vemos no primeiro quadro um diálogo entre duas pessoas na igreja sobre os problemas da igreja. Enquanto um acredita que pode resolver os problemas, retirando aqueles que ele considera joio, o outro acredita que não é tão simples assim. Enquanto isso, dois anjos conversam sobre o assunto, lamentando a atitude do irmão que julga e aponta o dedo. O texto-chave da semana fala sobre um conjunto de parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Jesus contou essas parábolas para ilustrar o reino de Deus e seu desenvolvimento, onde o joio e o trigo crescem juntos. Mas chegará o momento em que o joio será separado do trigo. O imperador Constantino trabalhou durante o seu reinado para que todos os cristãos do império estivessem debaixo de um só governo e uma só religião. Justiniano, imperador que reinou depois de Constantino, aplicou seu esforço em calar todos os que se opunham ao catolicismo, ordenando que todos abandonassem suas crenças religiosas e se batizassem. Forte perseguição se levantou contra aqueles que o império considerava hereges. A profecia revela que, assim como aconteceu na Idade Média, vai acontecer no fim dos tempos. Da mesma maneira que os pais da igreja não acreditavam que, ao se unir ao império, tal perseguição fosse possível, assim também será no fim dos tempos. E aí, você está preparado para suportar essa perseguição? Os discípulos agiram por impulso na tentativa de calar os hereges que se levantavam em nome de Cristo. Para ensinar uma lição aos discípulos, Jesus contou a parábola do joio e do trigo, onde o mestre apresenta de forma clara a diferença entre a maneira como Deus pensa e como nós pensamos. Na parábola, Deus é o dono das terras e nós somos os servos que se ofereceram para arrancar de imediato o joio. Mas o dono sabe que, se arrancar o joio, o trigo também poderia ser prejudicado. Essa parábola nos ensina que é Deus quem determina o momento e os agentes adequados para essa tarefa. Não é nossa missão eliminar o joio. O juízo será executado por Deus. Precisamos confiar em Deus como justo juiz. Então quer dizer que não podemos remover nenhum membro da igreja? Alguns acreditam que a liberdade religiosa é acreditar em qualquer coisa e ainda assim ser membro da igreja. Mas isso é uma distorção do conceito. Veja, a liberdade religiosa nos dá autonomia e liberdade para crer. E a partir disso, podemos nos integrar a um grupo de pessoas, uma comunidade, uma igreja que tem os mesmos princípios de crença. Agora, uma vez que eu quebro esses princípios ou rejeito um deles, eu fico sujeito à disciplina eclesiástica. Cada etapa da disciplina eclesiástica não tem aspecto punitivo, mas de restauração e reconciliação. E para todo esse passo a passo, existe uma base bíblica. Se aceitamos os benefícios de fazer parte de uma comunidade de fé, também precisamos aceitar seus deveres e correções. Como podemos focar em nossa parte da missão e deixar as complexidades para Deus? Vamos ver como o momento hipertexto da semana nos ajuda a responder essa pergunta. O primeiro texto mostra a atitude de julgamento dos discípulos e Jesus mostrando que essa não é a função deles. O segundo texto ensina que devemos deixar para Deus julgar uma pessoa que não aceitou a mensagem. O terceiro texto nos ensina a como tratar um irmão
irmão que peca sem o sentimento de julgamento. O quarto texto mostra Deus como juiz diante da rejeição do Messias. O quinto texto nos ensina a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. O sexto texto mostra os discípulos buscando fazer justiça com as próprias mãos e são repreendidos pelo Mestre. O penúltimo texto mostra que o reino de Cristo age diferente do reino deste mundo. O último texto nos ensina a fazer o bem e deixar o juízo e a vingança com Deus. Todos esses textos se conectam com o texto-chave da semana, pois mostram que não faz parte de nossa missão julgar os outros. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é maturidade. Então, faça aí as suas conexões para comentar na sua classe. Jesus previu todo o abuso religioso que seria cometido pelo ser humano. Por isso, ele defendeu a liberdade religiosa, a dignidade humana e o livre-arbítrio. Ele nos ensinou a não usar a força ou violência. Mostrou através da sua vida que o caminho é o amor e a compaixão. A menos que o livre-arbítrio seja protegido e honrado, não podemos refletir a imagem de Deus. No consenso dessa semana, aprendi que não devemos olhar para o erro da pessoa e julgar seu caráter ou os motivos, pois nós vemos o exterior, mas Deus vê o coração. Tentar ver o coração e julgar as intenções do outro é se colocar no lugar de Deus. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, comente aqui embaixo contando para nós o que você achou da lição dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!